Então, boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um café com comunicação não violenta. E hoje a gente vai falar sobre a expressão dos sentimentos, que é o segundo elemento da comunicação não violenta. E ele é super importante. Ele é tremendamente importante. Então, hoje presente aqui, nós temos a Anne, grande Anne, a Norma, a Mainá, e a gente vai fazer uma rodada para dizer como é que está chegando aí. Também eu vou pedir para falar como é que está sendo a sua caminhada com a comunicação não violenta. Eu acho sempre importante a gente estar expressando como é que tem sido essa reformulação da linguagem. Eu vou começar falando, depois a palavra segue na ordem alfabética. Então, vai a Anne, a Mainá e a Norma. Eu estou chegando bem hoje, estou chegando feliz por a gente estar realizando essa atividade e falando agora a respeito da como que está sendo a comunicação não violenta na minha vida. Eu trato ela como um remédio. Não gosto quando me comunico de forma desrespeitosa com as pessoas ou violenta, quando julgo. E eu já percebi que se eu passo tempo sem contato com essa, vou chamar de ferramenta ou remédio, eu me perco na comunicação, me perco. E para mim, eu já vi que a comunicação é algo importantíssimo na minha vida. Então, eu gosto quando eu consigo ouvir as pessoas sem julgá-las, gosto quando me ouvem também, e gosto de me expressar de uma forma autêntica, mas sem ser sincericida, como se diz, né? Sem ser cruel com as pessoas. Autêntico, mas compassivo. Isso eu gosto. Não gosto de ser autêntico e cruel. Às vezes sou. Isso aí me faz mal. Então, vou passar a palavra agora para a Anne. Boa tarde, pessoal. Eu estou chegando hoje um pouquinho agitada, contendo uma certa agitação, mas é por conta da agenda, que venho de uma semana com bastante compromisso profissional e que está funilando para um, para um evento, enfim, e isso faz com que a agenda fique cada vez mais apertada. Mas aí o que eu fiz para eu não me perder nessa agenda complicada, eu travei no meio da agenda esses compromissos com a CNV, eles fazem parte dessa agenda. Então, eu realmente me obrigo a parar o que eu tenho que fazer, dar essa pausa para mim. Fiz a mesma coisa com a terapia, coloco ela no meio, digamos assim, do caos, que é para ser realmente um evento meu. Né? Senão eu deixo isso passar e isso me deixa muito frustrada. E dentro disso, essa relação com a comunicação, que desde o início tem sido bastante desafiadora, porque são técnicas, são formas diferentes de ver, se comunicar e se permitir receber informação. Como o Thiago disse, né, o sincericídio, eu sou uma adepta do sincericídio. Muitas vezes eu faço isso ainda hoje. E depende com quem você aplica isso, né? O grau de responsabilidade que se coloca nessas coisas e como que isso é recebido também. Então, pode ser para o bem ou para o mal. E, então, como que vem, né? A segunda pergunta é como que vem acontecendo para mim a CNV dentro dessa dinâmica. Ela tem sido um desafio bastante grande. A primeira etapa que foi essa questão da comunicação com empatia, o não julgamento, foi fazendo esses testes, e agora eu acho que está sendo uma parte mais intensa ainda, que é o sentimento, né? Expressar os sentimentos dentro dessa forma de comunicar. Como já disseram outros colegas, né? Quando você está num ambiente onde todo mundo está se propondo isso, fica mais fácil. Você leva para fora da bolha, que é o desafio. Que o outro lado não tem nem essa obrigação, né? Não tem essa preparação nem essa obrigação. Então, é aqui que para mim tem sido o gargalo, né?
expressar o que eu estou sentindo na hora que eu estou sentindo nem sempre é visto como uma coisa que é acolhedora, digamos assim. Sua cobrança, sua limitação, sua uma série de coisas que na prática não é o que eu quero. Mas estou seguindo firme, e é esse o propósito de estar aqui. Sempre será, né? Sempre estar presente também já é um desafio. Fazer com que toda essa coisa que está me deixando agitado se desligue, que agora o momento é aqui com vocês, comigo e com vocês. E aí, com isso, eu passo. Agora é ordem alfabética, então é a Mainá, né? Porque entrou a Maria enquanto eu estava falando, então segue a Mainá e a Mainá passa para a Maria, né? Então, Mainá, eu passo para você o bastão da palavra. Obrigada, Anne. Então, eu chego aqui bem feliz de estar retomando, né? Eu já comecei assim a entrar nos grupos do Thiago e aí aconteceu uma mudança radical na minha vida e eu tive que esperar baixar a poeira, me mudei de cidade, de estilo de vida, de várias coisas. Hoje eu optei por vir morar numa comunidade, numa casa comunitária, né? Eu sou a terceira pessoa nessa casa. Então vocês imaginem como a CNV está sendo a ferramenta de sobrevivência, né. Eu falo assim, mas tá super tranquilo. Na verdade, eu sinto de ter me afastado dos estudos, sabe, Thiago. Eu estava ali numa crescente, estudando, postando porque eu trabalho, né, gente, a minha ideia também é trabalhar com CNV, para quem não as meninas que não me conhecem. E estava ali sempre, mantendo meu Instagram quente, né, postando enfim, dicas, assim, de CNV e me afastei bastante, assim, e senti que tô sentindo, sabe, falta dessa dessa base teórica. Mas o que eu vi que a CNV mudou aqui agora, é que eu até posso não estar exercendo ela como formalmente, mas o olhar sobre a comunicação, esse tá diferente. É como se a gente conseguisse realmente dar uma decodificada, sabe, nos diálogos, o que que tem por trás ali, principalmente esses elementos que são os mais, fundamentais mesmo, que é a necessidade, né, os sentimentos eu acho que a CNV nos mostra, assim, nos descortina, né, essa comunicação que está por trás das palavras, e isso eu fiquei muito feliz de não ter perdido, porque eu entendo que foi uma visão que eu introjetei, sabe. Mas, ontem, por exemplo, a gente teve uma conversa aqui e eu interrompi a pessoa. Eu achei o fim do mundo. A pessoa falou pra mim assim: "Só um pouquinho, deixa eu terminar". Eu falei: "Meu Deus do céu". Aí hoje apareceu o café com CNV, eu falei: "Eu vou voltar, tô precisando". Então acho que, fundamentalmente, assim, a CNV realmente eu acho que eu introjetei, mas precisa me manter perto do fogo, sabe, pra ter, um pouco mais de atenção em alguns detalhes como esse que eu fiquei muito chateada, sabe. A pessoa me pedir com licença para conseguir terminar de falar, foi horrível. Mas enfim, é aí que eu tô também, né, me acolhendo e tudo, tá tudo certo, né, não não vou me machucar por causa disso, mas, eh, entendendo também, né, como é legal a gente eu acho que tá num grupo mesmo de prática e tá falando mais sobre o assunto, deixar isso mais vivo, né. Então é isso, tô bem feliz e vamos ver o que que é esse café com CNV, né, tô chegando pela primeira vez. Eu passo a palavra, eu acho que pra Norma, né, Thiago? Aí depois a Maria. Para mim mesmo, para eu mesma, para mim. Bom, então, eu chego feliz, estou bem, estou tranquila, e acho que é uma coisa assim boa, um café com o CNV, um pouco de teoria, um pouco de conversa, assim, né? E estou bem aberta para tomar esse café com vocês nessa tarde aqui. E o CNV para mim tem sido uma, eu até podia chamar de remédio, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho
uma dificuldade de comunicação bastante grande e desde que eu conheci a CNV, uma das coisas que eu mais achei interessante foi a autenticidade, ser autêntica, não ser sincera, sabe? Sincera ou honesta, pura e simplesmente, mas ser autêntica, né? Isso fez muita diferença para mim e eu comecei a pensar nessa questão, né? Mas hoje, atualmente, eu faço parte de um outro grupo, que é um grupo de música, e eu sou muito, quando eu participo de grupo, eu sou muito, assim, questionadora, né? Mas é um perfil de questionador, o questionador, ele não é um complicador, tem uma necessidade de entender os processos, de saber os porquês, mas não porque questiona por questionar, mas por uma autêntica necessidade de compreender, né, o porquê que se está fazendo desse modo, por que não fazemos de um outro, se eu tenho alguma ideia e tal. Então, isso às vezes eu tenho expressado, e eu percebo que quando eu expresso isso assim, bem espontaneamente, quase que eu tenho que sair correndo atrás das minhas palavras para buscá-las de volta e dizer de novo, sabe? Então, a comunicação não violenta, eu tenho assim uma perspectiva de primeiro compreender os conceitos, sabe? E depois, eu acho que na medida em que eu vou compreendendo, né, vai se ajustando um pouco também às minhas necessidades, porque existe uma demanda em mim por comunicação não violenta, né? Então, eu penso que principalmente para me expressar, né, que é a minha maior. Claro, para eu ser ouvida também, mas eu acho que de modo geral assim, eu vou usar mais ela para eu me expressar do que mais para ser ouvido. Eu acho que para ser ouvida mais nos grupos, né? Que de modo geral a comunicação não violenta não é nem conhecida. Eu vejo pelas pessoas com quem eu converso que não têm ideia do que seja, né? E então é isso, um recurso, um caminho, um instrumento, um remédio, um, como é que eu vou dizer, um bálsamo, essas coisas para a minha comunicação, quando eu comunico, tá? É o que eu estou procurando. Então, eu chego hoje aqui para estar com vocês, mente aberta, coração aberto, né? Tá tudo certo. Vamos embora, vamos em frente. E eu passo a palavra para Maria. Oi, Maria. Olá, obrigada, Norma, pela palavra passada. Eu estou aqui chegando por último, parece, mas tem gente nova. Mainá, para mim, bem-vinda, não conhecia, não sei se você esteve em algum grupo que eu não estava também no momento, mas é bom saber de gente nova no grupo, e gente nova já se colocando como alguém como nós, Mainá, na caminhada de se sentir mais útil a si mesmo e aos outros, que a CNV me inspira muito. Alguns já sabem, mas minha formação é inicialmente de educadora, pedagoga, professora. Cada vez que eu descubro algo novo, eu me penso ensinando, eu me penso transmitindo também, repassando. E como, ainda que neste momento esteja fora de sala de aula, eu sou terapeuta e me sinto já incentivando as pessoas a se escutarem com o que eu estou já aprendendo pela CNV e utilizar aqueles 4 primeiras palavras-chave, né? Observar, sentir, colocar a necessidade e fazer um pedido. Isso eu tenho sugerido a meus pacientes já com muita ousadia, ainda que não diplomada, né, Diago? Mas, enfim, na academia a gente arrisca usar os aportes de outros, né? Também quem deve saber bem disso é a Anne, e a gente sugere a partir do que descobre para si mesmo como uma forma de uma vivência que é necessária hoje, cada vez mais, numa sociedade que virou muito mais digital que analógica. E até para a relação digital, a CNV tem me ajudado a pensar
até nos emojis que eu coloco. Será que é chorando mesmo ou é alegre? Será que é dando a mão ao outro, é colocando somente assim? Então, isso tudo, para mim, a CNV tem me inspirado a aprender a dizer o que eu sinto, ainda que com uma norma, com autenticidade. Eu me vejo como alguém também que não consigo me esconder atrás de moita nenhuma, eu sou muito transparente e hoje eu prefiro ser, e por isso eu tenho que ter o cuidado com minha transparência, que por vezes ela é invasiva também, e eu preciso saber lidar com isso. Então, para mim, a CNV, antes de tudo, é uma hora de reflexão, de quando a gente se encontra no café, por exemplo, agora, para mim é como se fosse uma hora de meditação mesmo, de meditação ativa, né, conversativa, mas é algo que é me rever na relação com vocês e comigo mesma na minha vida social, né, que é a, na verdade, é o poder da comunicação, é a sociabilidade, é ser adequado socialmente, a si mesmo e ao próximo. E por isso é um aprendizado infinito, me parece, porque o emocional da gente, ele também nos trai muito. A ansiedade que a gente também provoca em si, às vezes evita que o outro fale. Aí, de repente, o que a Mainá falou, ou você não está me deixando falar? Isso acontece comigo também, ainda. Eu falo ainda porque eu quero ser mais conveniente também na minha forma de escutar e não atravessar a fala do outro. E isso é uma técnica emocional, não é uma técnica linguística. Não é só falar, é sentir muito para saber falar. E aí eu me sinto assim, com vocês, pensando e sentindo e falando o que eu acho que tem sido muito bom estar com vocês, descobrir cada um de vocês aqui também tem sido uma maneira muito terapêutica, né? O Tiago sempre lembra, qualquer grupo social é sempre um grupo terapêutico, né? A gente está sempre se descobrindo, né? Mais ou menos assim, Tiago, que você fala. Estar em grupos é sempre estar. Ontem eu estive num grupo de aniversário de um amigo, foi num restaurante. Aqui na Bahia a gente comemora muito, quase tudo. A gente não brinca carnaval, não, leva a sério, né? Assim? Então, por conta disso, a gente é sempre aberto a comemorações. E ontem um grupo de... Éramos 10 pessoas, 3 mulheres, no mais 7 homens. Eu senti, comecei a avaliar a forma como as mulheres se comunicam em social hoje e os homens. Há uma diferença também, engraçado. O ânima e o ânimos ainda é... A comunicação é diferente. Os temas que se busca, inclusive, se não é futebol ou política, é algo hoje em relação à inteligência artificial. Foi o que a gente conversou quase sempre sobre isso. O que a inteligência artificial tem feito para nos deixar atentos ao que pode vir a ser uma sociedade que a gente está começando a engatear agora com ela, de alguma forma, ainda que outras formas de inteligência artificial já tenham começado com a nossa geração, mas essa está muito bem instalada e se tornou uma ferramenta que a gente tem que precisar aprender agora, não é a responder, é a perguntar. E isso é forte. Eu acho que a gente está vivendo isso. Ainda bem que também a chuva aqui de Salvador parou, eu estava muito me sentindo na chuva, a eclipse influenciou em mim, viu, Tiago? Eu acho que o sol e a lua montaram em mim, meu sol estava meio apagado. E agora eu estou me sentindo mais ensolarada. E agora com vocês, no fim de tarde de pôr do sol, mais um pôr do sol alegre, feliz e muito bem-vindo. E gratidão aí, eu acho que vocês me escutam muito. Se deixar, eu falo muito também. Passo a palavra para o Tiago, é isso? Devolvo para você? É isso, né, Tiago? Gratidão. Obrigado, Maria. Receba a palavra. Seja muito bem-vinda aí, sempre elegante, bonitona, charmosa. Só para te deixar encabulada aí, Maria. E olha que eu não passei batom de novo, hein? Faltou. Eu ia comentar, antes de começar com a parte mais técnica, que eu divulguei ali no grupo um curso introdutório de comunicação não violenta de 2 amigos, que 2 amigos vão estar fazendo, né, oferecendo, e um das facilitadores é a Mainá. Vai ser ela e o outro vocês já conhecem, que é o José Pedro. Então, aquela divulgação lá é do curso deles.
Que dia vai ser, Mainá? Só atualiza a gente aí, caso alguém queira se interessar, né? Você enviou o card, eu vi, Tiago, lá no grupo. Isso. Eu não 4, sabia. 4 de maio começa. São todos os sábados de maio. São 4 encontros, né? 4 encontros nos sábados, durante o Isso. mês de maio. Então, 4 encontros, 4 sábados. Uhum. Então, hoje a gente vai aprofundar numa parte técnica mesmo, que é bem importante. Desculpa, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem necessidade de falar ainda? Anne, quer falar mais alguma coisa? Não? Norma, tá tudo ok? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela. Então, a reflexão de hoje é sobre o capítulo 4, que trata a respeito da identificação e expressão dos sentimentos. Essa parte aqui vocês vão encontrar no livro. Eu procurei destacar ela para deixar mais claro, assim, porque o capítulo tem várias coisas, vários assuntos, mas esse aqui é uma parte bem específica, bem linguística, talvez, e eu acho muito importante. Então, o Marshall aqui ele fala de alguns obstáculos com relação à expressão de sentimentos. E, no que se refere a isso, na nossa cultura, na nossa língua, a gente tem um embaralhamento com relação à expressão de sentimentos. E aí vocês vão ver aqui que ele vai ajudar a especificar, a dar um chão para que a gente possa pisar com relação à nossa expressão. Então, vamos começar com o número 1 aqui. Os sentimentos não estão sendo claramente expressos quando a palavra sentir é seguida de. Aí na letra A ali nós temos termos como. O primeiro é que, segundo como, terceiro como ser. E aí vem 3 exemplos. Sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém. Então, a pessoa, por mais que diga que sente, segundo o autor, ela está expressando um pensamento e não um sentimento. A pessoa poderia substituir e dizer assim: penso que você deveria saber isso melhor do que ninguém. O segundo, sinto-me como um fracassado. Podem ver que aqui também tem a palavra sinto e aí vem o como. E a pessoa expressa um fracassado. O Marshall diz que ela não está expressando um sentimento. No exemplo que ele traz, ela poderia falar assim, ó, sinto-me decepcionado com o trabalho que eu apresentei. Aí estaria sendo específica, né? Sinto-me decepcionado, sinto-me triste com relação à apresentação do trabalho que eu fiz. Podem ver que essa mudança na linguagem, ela parece que aumenta a capacidade de comunicar. Sinto-me como um fracassado. Bom, quem ouve isso não entende muito bem do que a pessoa está se referindo. Mas o aumento dessa capacidade de expressão permite com que ela vá no sentimento, sinto-me triste, decepcionado comigo, com relação ao trabalho que eu apresentei. Aumentou a capacidade de se comunicar. E o terceiro exemplo ali, sinto como se estivesse vivendo com uma parede. Aí, no caso aqui, ele traz também um exemplo onde uma pessoa está falando do relacionamento com outra pessoa. E aí o Marshall diz,
Acho que você está se sentindo sozinha ou sozinho e gostaria de mais conexão emocional com o seu companheiro ou companheira, né? Então, a pessoa poderia dizer dessa forma, expressar o seu sentimento. Me sinto sozinha, me sinto triste, porque gostaria de ter maior conexão contigo, por exemplo, né? Vamos para a letra B. Deixa eu baixar aqui. Aqui. Vocábulo que, seguido de pronomes como eu, ele, ela, eles, isso, etc. Então, sinto que eu. Aí a pessoa já não está expressando sentimento, está expressando um pensamento. Vamos ver o restante. Sinto que eu tenho de estar constantemente disponível. No caso, qual o sentimento ela estaria expressando aqui? Se fosse falar diretamente sobre um sentimento, qual sentimento nós poderíamos chutar, intuir que ela esteja expressando nessa frase? Talvez raiva. Talvez raiva. Uhum. Raiva é uma boa. Irritado. Me É, sinto... Frustração. Oi? exprime. Frustração. Frustração. Então, me sinto frustrado. Aí, como a gente não sabe qual é a realidade da pessoa ali, o contexto, poderia o complemento ser assim: sinto-me frustrado porque eu penso que tenho de estar constantemente disponível. Aí, nesse caso, a pessoa conseguiu expressar o sentimento e assumir a responsabilidade dele, que está no próprio pensamento, de pensar que deve estar constantemente disponível. Vejam também que a expressão tenho significa uma expressão de obrigação. É. Então, aquilo ali soa como um peso. Então, Isso. é Uma como... exploração, né? Estou me sentindo explorado, no sentido de estão abusando de mim. Isso. Então, no caso, me sinto com raiva porque penso que estão abusando de mim. Me sinto com raiva porque penso que estão me explorando. Sempre assumindo a responsabilidade pelo sentimento. O segundo ali, sinto que isso é inútil. Não está expressando também sentimento. Uma expressão de sentimento aqui poderia ser qual? Me sinto desencorajado, desestimulado, porque penso que isso é inútil, assumindo a responsabilidade pelo sentimento, conectando a causa dele, né? Que no caso aqui a gente só pode imaginar que é na expressão do pensamento. Me sinto desestimulado porque penso que isso é inútil. Sem sentido, né? Não tem sentido, é inútil. Exato. O terceiro ali. Sinto que eles estão faltando com a verdade. Então, substituindo isso por uma expressão de sentimento. Me sinto com raiva, porque penso que eles estão faltando com a verdade. No capítulo que é sobre a raiva, o Marshall vai aprofundar mais essa questão da gente conseguir localizar a causa da raiva. Mas eu acho muito útil a gente já for ir assumindo a responsabilidade pelo sentimento, conectando ela à forma do nosso pensamento. Ô, Tem um Thiago, livro... Oi, pode falar. posso falar? Claro. Sabe que
Como eu falei, né, eu me distanciei um pouco do estudo, e agora voltando, eu até peço licença, assim, só para dividir contigo, todo mundo, né, até uma coisa bem polêmica, assim, um pouco que eu vou falar, mas, o que me parece é que isso é uma expressão de um sentimento, todos esses exemplos, mas é como se o sentimento ele tá oculto aí nessas frases, sabe. Eu antes, nos meus estudos, eu dizia: "Não, isso não é sentimento", mas eu tô vendo agora, eu tô reformulando esse pensamento, talvez porque eu tenha realmente passado um tempo e agora eu tô vendo de novo, e eu vejo que sim, quando a pessoa diz: "Sinto-me como um fracassado", tem um sentimento aí, ele tá oculto nessa frase. Ou sinto-me como se estivesse vivendo com uma parede. Gente, isso é super sentimento, né. As metáforas, às vezes as pessoas não conseguem, às vezes as pessoas se expressam melhor com metáforas, e eu acho que é algo também do Rogers. O Rogers, quando ele vai exercer a empatia, eu não sei se ele não usava metáforas, para mostrar que ele está entendendo o que aquela pessoa sente. "Ah, tu sente como se tu estivesse num canto de uma parede encurralado, né", ou, "Tu sente como se tu estivesse, diante de um obstáculo gigante", sabe? Para ajudar mesmo a trazer a sensação, sabe? Sinto-me como se estivesse vivendo com uma parede. Isso é puro, para mim é puro sentimento. Claro, não existe, a gente não conseguiu nomear que sentimento é esse. Mas eu estou falando para vocês, eu acho que eu estou falando para mim também, que a gente precisa olhar para essas construções linguísticas e entender que aí tem uma carga sentimental, pero não está exposta, né, ela não está colocada em palavras. Então, só fazendo esse adendo, assim, porque eu acho que, eu já estou terminando, esse "sinto como se estivesse vivendo com uma parede" não é um pensamento, sabe. Para mim não entra no lugar de pensamento, para mim isso é um sentimento expresso através de uma metáfora, não do nome do sentimento em si. E não que isso não vai ajudar. Se a gente conseguir dar um nome, bah, maravilha. Eu acho que esse primeiro exemplo que tu deu, sinto-me como um fracassado, ou sinto-me frustrado por não ter conseguido exercer e realizar o trabalho, nossa, comunica muito melhor, né? Agora me perdi. Mas enfim, é, é isso que eu queria dizer. Eu ia finalizar de outro jeito também. Me perdi. Obrigado, Mainá. Eu vou já passar a palavra para a Tiane, só comentar um pouquinho antes sobre o que a Mainá falou. Eu concordo plenamente contigo. A Maria, ela nos chamou a atenção isso no encontro do sábado, trazendo a questão do Jung também, né, sobre a expressão de sentimentos. Então, super concordo contigo. Eu acho que a contribuição do Marshall, que ele traz, eu acho que no primeiro capítulo, que a forma como a gente comunica pode ajudar, auxiliar a outra pessoa a criar mais empatia para atender às nossas necessidades. Do contrário, dependendo da forma como a gente comunica, a pessoa ou pode se defender ou contra-atacar. Então, o uso das palavras, eu acho que o Marshall ele contribui nessa especificidade, né? Se a gente conseguir ser claro ali no que está acontecendo, mais facilmente a outra pessoa pode colocar suas defesas para baixo e se mostrar mais apta a atender aquilo que a gente necessita. Passo a palavra para a Anne e depois passa para a Norma, Anne. Ok, recebo, Thiago. Na verdade, uma dúvida. Em função do que a Mainá estava falando, de que, na realidade, tudo isso que está escrito pode ser interpretado como sentimento também, me veio essa dúvida. Os trabalhos originais, seja de Rogers ou de Marshall, foram escritos em inglês. Eu não sei se essas frases são traduções literais do texto original ou se são adaptações para que a gente possa aqui refletir situações onde
as expressões que, como, se, mudam o sentido da frase, no sentido de que não é um sentimento, e sim um pensamento, né? Mas, por exemplo, ele cita como se estivesse vivendo com uma parede. Se for uma tradução literal, remete muito ao comportamento tipicamente de origem anglo-saxã, que é colocar a criança para refletir olhando para a parede. Esse é um exercício comum da educação anglo-saxônica, né? Do tipo, você fez algo de errado e você vai ficar quietinho aqui refletindo o que você fez. E aí o viver com a parede é viver tendo que refletir sobre o que você fez. Entendeu? Então, assim, eles são ensinados muito desde criança a essa. E é uma expressão corriqueira. Eu trago isso porque vivendo em ambientes acadêmicos e lá no dia a dia, a gente percebe isso, né? Tipo, vai refletir com a parede, vai ver com a parede. Tem uma coisa do tipo, te isola, tira essa visão total e olha alguma coisa monocromática, fixa, que não vai te despertar nenhum interesse visual nem sonoro, mas que vai te fazer, em tese, refletir. Então, não deixa de ser um sentimento também, que é um sentimento que, como a Maina disse, talvez não tenha ainda um rótulo, né? Mas pode ser que ele seja um. E isso me veio à cabeça agora ouvindo a Mainá e lendo a terceira opção de frase. Como eu não sei se ela é uma tradução literal do texto original ou se ela é uma adaptação para o português, ela pode também ser vista dessa maneira. Era basicamente essa a colocação que eu queria fazer. Eu passo a palavra para a Nota. Obrigada, Anne. Eu, com essa questão, a gente já tinha mais ou menos conversado, eu acho que isso, não sei se sábado, quando foi. Para mim, me soa muito assim, claro, é uma percepção, né, que eu tenho de que para o exercício da comunicação não violenta, eu preciso conhecer as minhas emoções, os meus sentimentos, né? E saber nomeá-los, né? Uma pessoa, claro, eu concordo que de modo geral, as pessoas não têm um bom contato com as suas emoções, né? Nem com as sensações pelas necessidades não atendidas, né? Então, eu acho que é nesse ambiente que eu posso, assim, abranger mais metáforas e tal. Mas no estrito da comunicação não violenta, quando eu olho para ela, quando eu quero me servir desse instrumento, eu penso que eu preciso também de autoconhecimento, porque senão o que que eu vou comunicar, né? Se eu estou me comunicando e não sei o que eu estou comunicando, como que eu vou ser atendida? Como que eu vou ser ouvida, escutada bem, né? Se a pessoa precisa entrar num nível de tentar adivinhar, tentar acertar, tentar sugerir, sabe? Eu acho que aí já é um pouco terapia. Não que não. Acho que entra um pouco na terapia, sabe? Eu penso que a comunicação não violenta ela não entra muito nessa área, né? Não sei se eu sou muito ainda, porque eu estou começando tudo, pode ser que tenha colocado esse nível de exigência, mas me parece tão importante saber nomear e dizer para que a comunicação seja realmente efetiva, sabe? Acho que é uma das coisas mais importantes, junto com a comunicação, com aprender a se comunicar nessa metodologia, é o autoconhecimento. Então, é um trabalho que tem que ser feito concomitantemente, assim, me parece, né? Que se existe uma carência de autoconhecimento, ela precisa ser vista, né? E dada atenção e a gente aprender a nomear, né? Obrigada por ter me ouvido. Mainá, tu pediu a palavra? Só complementando aqui, dando uma volta, eu falei de um ângulo, agora eu quero falar de outro. Tu vê que interessante. Isso que a Anne trouxe, essa frase, né? Como se estivesse vivendo com uma parede, a minha interpretação não foi essa, dessa conotação de castigo ou de estar alguma coisa monocromática. Eu compreendi como é uma pessoa que muito silenciosa, que não fala, a pessoa está se sentindo sozinha, ou
é alguém frio, por exemplo. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu estou desdizendo, eu estou falando que se a gente consegue nomear, né, e escrutinar e abrir essa metáfora e dizer o que literalmente eu estou dizendo, não ficaria essa interpretação dúbia. Então, eu estou querendo agora advogar a favor da nomeação do sentimento, para ver como realmente uma metáfora ela comunica, mas nada como a exatidão, né, da palavra. Era só isso. Mas eu achei também muito interessante o gancho que a Anne pegou e trouxe a questão da educação, né? Achei muito interessante também. E o Rogers, mesmo como tu falou, Maina, ele usa muito as metáforas e ele diz que as metáforas ajudam as pessoas a progredir na terapia. Interessante. Outra coisa a respeito que a Norma comentou, né, sobre a questão da terapia, da comunicação não violenta, no meu ponto de vista, eu vejo a comunicação não violenta como uma condição terapêutica. É assim que eu vejo. Ou seja, se você está com outra pessoa naturalizado em você essa forma de linguagem, cria-se uma condição propícia à autoexpressão do outro, ao acolhimento das suas necessidades, das suas dores. Isso, por si só, eu considero terapêutico. Então, beleza. Vamos seguindo, então. Letra C ali. Se alguém tiver algo mais para falar, pode levantar a mão aí que eu passo a palavra. Letra C. Vocábulo que, seguido de nomes ou palavras que se referem a pessoas. Primeiro ali. Sinto que Lúcia tem sido bastante responsável. Também expressando um pensamento, né? Penso que Lúcia tem sido bastante responsável. Agora a segunda. Sinto que meu chefe está me manipulando. Aqui vamos só entrar na questão do sentimento. Talvez a pessoa pudesse expressar o sentimento dela ali. Me sinto com medo, porque penso que meu chefe está me manipulando. Ou me sinto com raiva ou ódio, porque penso que meu chefe está me manipulando. A de baixo. Sinto que o Michel é uma pessoa de confiança. Mesma coisa, então. Penso que o Michel é uma pessoa de confiança. Me sinto seguro na presença do Michel, porque penso que ele é uma pessoa de confiança. Agora vamos para o número 2. Os sentimentos não estão sendo claramente expressos quando estamos interpretando o comportamento das outras pessoas. Letra A. Me sinto desrespeitado. Então, esse aqui é um ponto interessantíssimo, porque é a coisa mais comum na nossa linguagem. Eu vou trazer algumas questões aqui. Bom, vou ler o que está escrito embaixo. A palavra desrespeitado descreve como acho que os outros estão me tratando, e não um sentimento real, que nessa situação poderia ser: me sinto com raiva ou me sinto furioso. Essa expressão aqui, geralmente, ela pode ser utilizada como uma forma de manipulação, porque é fácil expressar isso dessa forma, porque eu estou responsabilizando o outro. E aí é uma forma de manipular. Se a outra pessoa não tem talvez uma consciência da linguagem, ela aceita que ela fez algo de errado. Mas no caso aqui,
a pessoa poderia dizer: me sinto com raiva quando eu observei você fazer tal coisa. Bom, aí deixa outra pessoa livre, né? Ou seja, eu não sou culpado por nada. O que eu fiz não tinha intenção alguma de lhe causar algum mal-estar. E você é livre para poder se sentir com raiva. Eu também sou livre para saber que eu não sou responsável por isso, porque eu não tive intenção nenhuma. Bom, é só uns adendos aí, porque eu acho que essa expressão aí, ela pode ser usada de forma muito manipuladora, então é bom ficar esperto. Quando alguém nos falar dessa forma, a gente procura ver, né? Tá, qual é o sentimento exato que você está tendo, né? E o que você observou eu fazer ou falar que te gerou esse mal-estar? Que a gente pode conversar melhor. Vamos mais uma aqui. Sinto-me insignificante para as pessoas com quem trabalho. A palavra insignificante descreve como acho que os outros estão me avaliando, e não um sentimento real, que nessa situação poderia ser: me sinto triste ou me sinto desestimulado. Letra C aqui. Sinto-me incompreendido. Aqui a palavra incompreendido indica minha avaliação do nível de compreensão de outra pessoa, em vez de um sentimento real. Nessa situação, posso estar me sentindo ansioso ou aborrecido, ou estar sentindo alguma outra emoção. A chave nesse segundo item, que é quando se trata de interpretar o comportamento das outras pessoas, é eu me perguntar: eu me expressando dessa maneira, eu consigo localizar a causa dos sentimentos dentro de mim? Se eu não conseguir localizar a causa dos sentimentos dentro de mim, isso não vai ser a expressão de um sentimento, que é o que ocorre nesses 3 exemplos. Me sinto desrespeitado, a causa dos meus sentimentos está no mundo de fora. Alguém fez algo. Então, o uso da linguagem, ela pode nos colocar no assento de uma vítima e também nos tirar dele. Nesse caso aqui, me sinto desrespeitado, eu estou no assento da vítima, porque eu não tenho responsabilidade por esse sentimento, pela minha dor, não consigo localizar a causa dele dentro de mim, a causa está totalmente no mundo de fora. E, com relação a isso, eu só posso ser uma vítima. Eu não quero trazer nenhum peso para essa palavra de vítima, porque eu acho que isso aí é bem comum ocorrer com todos nós. Teve muitas épocas da minha vida, e até hoje, que eu sento direto nesse assento. Mas consigo refletir depois de um tempo e sair dele. Aí assumir responsabilidade. Teve uma época para mim que foi de grande ajuda fazer isso, no momento de um término de relacionamento. Já passo para ti, Norma. Onde os pensamentos na minha cabeça eram esses: ela me manipulou, ela me usou, ou seja, eu estava dizendo para mim mesmo: estou me sentindo manipulado, estou me sentindo usado. E aí eu comecei esse diálogo interior. Tá, como é que tu está te sentindo mesmo, Thiago? Porque isso aí te coloca no assento da vítima. Aí eu estou me sentindo com raiva. Ponto. Aí, por quê? Porque eu queria o amor da pessoa. Ponto. É isso. Tá aí. Já como a pessoa tirou o amor que ela me dava, me senti com raiva, mas a responsabilidade é minha. Me sinto com raiva porque eu tenho necessidade de ser amado. Ponto.
Agora eu vou dar um jeito de atender as minhas necessidades. Pode falar, Norma. Não, era um pouco isso, assim, de buscar essa responsabilidade, porque numa conversa, muitas vezes, e eu faço terapia, e fiz durante muitos anos, e ainda faço, agora eu faço análise, que é um pouco diferente para mim, que eu diferencio exatamente isso, enquanto buscar assumir a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo. Qual é a minha parte de responsabilidade naquilo que os outros fazem comigo? O que eu faço com o que os outros fazem comigo? Eu poder encontrar dentro de mim essa responsabilidade e aí sim dizer, eu acho que essa é uma forma de comunicação, porque se eu espero que o outro interprete, né, me compreenda através de interpretações ou coisa assim, eu estou numa atitude bem passiva, não assumir as minhas emoções com os custos que tem assumir, né? Por exemplo, ter medo é um custo, ser chamado de covarde ou diante de uma situação ou qualquer coisa, né? O raiva, raiva é um sentimento bem difícil de aceitar porque ele é forte, né? Confessar que está com raiva e realmente estar, né? Eu acho que é essa questão de realmente assumir a responsabilidade. Uma necessidade minha que não foi atendida, me frustrou, né? Me deixou carente ou incomodada. Eu acho que é um aprendizado assim, de autoconhecimento muito importante nisso para mim. Assim. Por isso que eu acho que ele sai um pouco do âmbito da terapia, em que o terapeuta usa de todas essas possibilidades de interpretação para buscar, porque realmente a pessoa não está em condição, sabe? Mas eu acho que é uma etapa. Pra, né, eu penso que seja uma etapa. A outra é buscar já exercitar esse autoconhecimento na comunicação não violenta, porque sem esse autoconhecimento vai ficar bem difícil, eu acho, assim, né? Obrigada. Obrigado, Norma. Isso aí, esse ponto que tu tocou é muito importante. Eu acho que todos nós a gente consegue fazer uma revolução na nossa vida quando a gente rompe com o papel da vítima. E isso aí eu acho que é um up na terapia assim de cada um de nós, né? Conseguir. E aí inclui isso, eu assumir responsabilidade pela minha própria vulnerabilidade. Tem um custo com relação a isso, que é eu perder a minha vaidade. Perder a minha vaidade. E eu acho que é um custo, talvez, que doa bastante. Eu perder minha vaidade no que se refere assim, pô, eu tinha uma autoimagem de que eu era uma pessoa tão bem resolvida, forte, e, e eu estou vendo que eu me sinto vulnerável. E aí é que está a grande questão. À medida que a pessoa vai conseguindo ser honesta e expressar sua vulnerabilidade, ela torna a própria vulnerabilidade transparente. E isso perde poder sobre ela. Ela ganha em poder. Então, a expressão da própria vulnerabilidade também significa ganho de poder pessoal, porque a força inconsciente que a minha vulnerabilidade tinha sobre mim, de fazer ou agir de forma que muitas vezes eu não gosto, ela perde força, medida que vai ficando transparente. E essa transparência, ela ocorre por meio do uso da linguagem, onde, ok, ninguém mais tem poder sobre mim. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto e necessito. Vamos para o número 3 aqui. Os sentimentos não estão sendo claramente expressos quando os misturamos com o nosso eu sou, nossa identidade. Esse ponto é tremendamente importante também.
Pegando essa primeira expressão, sinto que sou mal violonista. Nessa afirmação, estou avaliando minha habilidade como violonista, em vez de expressar claramente meus sentimentos. Para expressar meus sentimentos, poderia ter dito: estou me sentindo desapontado comigo mesmo como violonista. Ou então, sinto-me frustrado comigo mesmo como violonista. Agora, essa segunda expressão aqui, eu sou muito ansioso e controlador. Nessa afirmação, estou reduzindo minha identidade a dois sentimentos que, por vezes, percebo em minha personalidade. Para expressar meus sentimentos, poderia ter dito: me sinto ansioso quando acordei hoje pela manhã, ou me senti ansioso. Depois, à tarde, voltei a me sentir novamente ansioso. Percebo que me sinto assim toda vez que sinto medo de que as coisas fujam ao meu controle. Tem um cara muito interessante que é o Saint-Germain, e ele traz um estudo sobre o uso dessa expressão eu sou. Segundo ele, quando toda pessoa afirma eu sou, ele coloca, ou ela coloca Deus em ação na sua vida. Então, tudo que vier qualificando essa expressão eu sou, é como se a pessoa criasse aquilo na sua própria realidade. Em outras palavras, é como se a pessoa criasse uma prisão que é autocriada. O eu sou cria, é uma chave de manifestação na nossa realidade física. Tudo que nós qualificarmos essa expressão tende a ser manifestada na realidade física. Por isso que ele fala que essa expressão é Deus em ação. Então, é muito importante a gente prestar atenção nas palavras que nós estamos qualificando, usando para qualificar essa expressão. Eu sugiro para que ninguém qualifique essa expressão com aquilo que não quer para a sua vida. A última aqui. Eu sou desorganizado. A mesma coisa. Nessa afirmação, mais uma vez, estou reduzindo minha identidade a uma característica que, por vezes, aparece em minha personalidade. Para expressar meus sentimentos, poderia ter dito: me sinto desanimado quando vejo meus livros espalhados pela casa. Pode falar, Mainá. Só ia colocar assim um comentário, né, Thiago, de que se já é ruim a gente usar isso contra a gente, o que é de trágico tu falar isso de alguém, né? Tipo, você é muito ansioso. E isso é muito comum, né? Infelizmente, acontece demais. Então, olha a tragicidade que é, né? A violência que é uma coisa dessas, né? E tá super presente, né? Tem mais alguém que eu não estou vendo com a mão levantada. Pode pegar a palavra aí. Sou eu, Thiago. De novo, vou dar uma de advogado do diabo aqui. Como o texto original, seja de Marshall ou de Rogers, foi feito em inglês, a gente também tem que se atentar a uma coisa do que o eu sou em inglês também é eu estou, é o to be, né? Então, dizer eu estou ansioso é diferente de dizer eu sou ansioso, ou eu sou desorganizado, ou eu estou desorganizada nesta semana. O estar
ele traz a gente para um intervalo de tempo. O ser, ele coloca ao longo da nossa existência, né? Então, o eu sou desorganizada tem um peso diferente de eu estou desorganizada. Eu estou ansiosa e provavelmente ficarei ansiosa nas próximas semanas porque a minha agenda está bastante complicada e isso pode ser que eu não consiga organizar. Mas eu não sou ansiosa no geral. Mas quando vem do inglês, e essa é uma coisa que eu acho linda da língua portuguesa, né? Nós conseguimos diferenciar o sou do estou. A gente consegue diferenciar a existência da presença, do momento, na fala. Então, é só uma ponderação que me veio agora, ouvindo você falar, e de Saint-Germain, e todas essas outras colocações, eu sou, que é uma frase bastante comum, né? O eu sou, mas aí volta e meia eu penso no eu estou. Eu tento, quando falo, eu estou. Mas também não é natural, não é autêntico, como a Norma disse no início, né, quando a gente estava fazendo o check-in. Ser autêntico, ele, em tese, ele tem que ser orgânico, né? Ele tem que vir naturalmente. Toda vez que eu paro e penso como um protocolo, como um roteiro que eu devo seguir, como uma norma, norma no sentido, né, que eu citei a norma, agora eu vou dizer norma no sentido de regra, como uma regra a ser seguida, é artificial. Eu tenho que acessar esse conhecimento para usá-lo. E aqui o eu sou, lembrar que talvez não seja eu sou, talvez seja eu estou. E aí você só muda em português a forma de falar. Também não sei se você vai. Desculpa aí, meu cachorrinho se manifestou. Devolvo para ti a palavra, Thiago. Não sei se a gente estava. Obrigado, Anne. É interessante esse ponto que tu trouxe, Anne. Vamos esmiuçar ele. Eu estou desorganizado. Seria isso? O eu estou desorganizado te coloca num intervalo de tempo, né? Você pode estar desorganizado agora, nestas horas. Você pode estar desorganizado no dia de hoje somente. Você pode estar desorganizado nesta semana ou neste período da sua vida, mas não necessariamente você é uma pessoa desorganizada para a sua existência, né? Tanto é que você construiu isso, aquilo outro que te trouxe até aqui. Se você fosse realmente desorganizado na sua existência, provavelmente você não teria tido condições, eu estou dizendo você lato sensu, você de um modo genérico, você talvez não tivesse construído coisas que te fazem ser o que você é hoje. Por isso que eu acho que a língua portuguesa nos facilita nesse aspecto, ela nos permite dizer a mesma frase, só trocando o verbo, que em inglês não é possível. Que talvez atrapalhe muito até em questão de terapias em inglês, quando você está falando I am, se é eu sou ou estou. Né? Ou tem uma frase que é uma letra de música, né? Da Lady Gaga, por exemplo. I was born in this way. Eu nasci desse jeito. Né? E eu posso dizer que isso não vou mudar porque eu sou assim. Ou simplesmente, I am this way, eu estou desse jeito. Isso é uma coisa agora, neste momento, diante da vida que eu tenho agora, dos fatos que me trouxeram até aqui, os traumas e dramas que eu carrego, eu estou assim. Isso não significa que eu seja assim. É por isso que me veio isso agora, ouvindo tantas vezes você ler as frases e o eu sou, eu sou, eu sou. Remete àquelas primeiras aulas de inglês que a gente tem na escola. Verbo to be, ser e estar, né? E aí a gente, para a língua inglesa, a gente só consegue diferenciar se naquela frase o to be ele está se referindo a um ser ou a um estar, com o resto da frase. Você obrigatoriamente precisa do resto da frase para interpretar se aquilo é alguma coisa de existência ou de momento. Então, aqui os exemplos que estão escritos, eles podem ser para as duas coisas. Você pode ser desorganizado ao longo da sua vida, ou você pode estar desorganizado neste momento da sua vida. É só uma reflexão, na verdade. Devolvo para ti novamente a palavra, tchau. Eu acho importante essa tua reflexão. Ameniza, então, Anne, porque põe dentro de um lapso de tempo e agora a gente pode aumentar nossa capacidade de comunicar, que é nisso que a gente está interessado. Quando a pessoa afirma eu estou desorganizado, o que ela está observando que a leva a falar que ela está desorganizada? O que ela observa que a leva a pensar
que ela está desorganizada? Traz um exemplo para a gente aumentar a capacidade de comunicar. Quer ver uma coisa que eu uso muito na prática, tá? Eu tento fugir, a Maria trouxe isso para a gente no início, que eu acho muito pertinente para os tempos atuais em que a gente vive, eu nem digo dias atuais, digo tempos atuais, que é essa eterna vigilância e até certo ponto escravidão que a gente tem do ambiente digital e do mundo digital para o qual nós estamos caminhando. Eu tento fugir disso, eu tento. Desde que há algum tempo já eu sigo a lei do tempo, enfim, eu tento não ter mais relógios. Eu tento ter alguns alarmes no celular de coisas pontuais para eu não esquecer ao longo do dia, mas eu tento não usar despertador. O que eu tenho feito há muito tempo? Eu abro uma das cortinas do meu quarto. Então eu acordo com o clarear do dia. No inverno eu acordo um pouco mais tarde, no verão eu acordo um pouco mais cedo, mas esse é meu ciclo circadiano. É o que o meu corpo está pedindo para eu despertar. Claro, se eu vou ter uma reunião, se eu vou ter alguma coisa que é muito cedo, eu vou usar o artifício mecânico de usar um despertador. Isso é uma coisa. Então, como é que eu diferencio o eu estou desorganizada, por exemplo, usando a frase que está ali como exemplo, do eu estou desorganizada? A minha agenda. Eu uso muito o Google Calendar, que é a agenda do Google. Eu marco compromissos, eu encaixo ali, eu faço horas, mas quando eu não consigo cumprir o horário que eu mesma designei, significa que eu estou desorganizada naquele momento, ou naquele dia, ou naquela Então tarde. beleza. Tá. Então, esse é o ponto. É. Quando eu observo que eu não consegui cumprir o horário que eu organizei, como é que eu me sinto? Eu, como meu exemplo pessoal, me sinto ansiosa. E aí eu tento fazer. Isso, Porque é um exemplo muito prático de perfeito. Então hoje. é isso. Posso Olha, ser uma coisa rapidinha, Thiago? Eu sei que a claro, gente está com vai o lá. horário estourado. Você colocou esse slide compartilhado. Eu estava tão ansiosa no início que eu fui lendo o slide antes de você. Quando chegou no rodapé do slide, eu peguei aqui o meu dedo, fui no meu cursor e eu tentei baixar o slide para eu ver o que estava escrito abaixo, sendo que eu não tenho poder sobre isso, é você que faz isso. Tamanha é a ansiedade do ser e do estar, entendeu? E aí na hora eu pensei, opa, que é isso? Que loucura é essa? Não sou eu que mudo o slide, é o Thiago que está apresentando. Nem tenho esse recurso. Mas é natural da cabeça. Eu fui ali com o meu dedo e tentei baixar, porque tem aquela barrinha na lateral aqui do vídeo, né? Você baixa ela, em tese você vai ler o que está mais abaixo. Então, essa é uma situação onde eu trago um sentimento para uma questão prática. Eu estava ansiosa. E aí eu trouxe essa ansiedade para o estar aqui hoje com vocês e acompanhar a aula de hoje no teu slide, inclusive. É basicamente isso. Obrigado, Anne. Agora ficou claro para nós aqui. Quando eu observo que não consegui cumprir a programação da minha agenda, seria isso, né? O fato. Quando eu observo que não consegui cumprir a programação feita na minha agenda, eu me sinto ansiosa. Onde que está o ser desorganizado? Vejo que não existe, porque o desorganizado ainda, mesmo que coloque essa expressão dentro de um tempo limitado, ainda é uma avaliação. Eu acho interessante isso. Essa linguagem ela vai tirando essas camadas de avaliação e julgamento sobre nós. Porque o fato é, não consegui cumprir a agenda programada. Como eu me sinto? Ansioso. Onde é que está o desorganizado? Não existe. Então, só essa característica aí. Por último, aqui, finalizando, eu acho que nós vamos deixar para outra hora, porque já passamos 10 minutos. Vamos ter que encerrar aqui. Bom, quem tiver um tempinho ainda, vamos falar como é que a gente está saindo, como é que foi esse encontro para si. Vou ficar por último agora, passo a palavra para a Tiane. Devo a palavra, Thiago. Eu estou me sentindo melhor, menos ansiosa do que na entrada, um pouco mais reflexiva. Estou levando um questionamento para essa sua última frase, né? Que isso não vai de encontro ao sou ou estou desorganizado. Eu ainda vou refletir um pouco sobre isso. Acho que eu volto a falar contigo sobre isso especificamente. Mas, sim, como sempre, os encontros com os quais eu me dedico e reservo os horários para estar presente comigo e com vocês, sempre são muito valiosos nesse sentido. Então, eu estou saindo menos ansiosa do que eu entrei, o que já é uma grande vantagem. Eu ainda tenho um outro compromisso agendado hoje comigo, contigo, Thiago, no caso, que é o CCP, mas isso para mim é importante.
Eu sou uma pessoa um pouco cartesiana ainda, então eu preciso de agenda, preciso de compromisso, preciso de tempo. Então, esses momentos me trazem bastante felicidade. É assim que eu estou saindo hoje. Mais feliz do que entrei, menos ansiosa do que entrei. E aí eu passo, então, a ovação da fala para a Mainá. Obrigada, Anne. Eu saio super bem, gostei do debate, assim, gostei da gente pegar um ponto e esmiuçar e se propor a olhar com detalhadamente, né, tipo essa questão dos sentimentos. Gostei desse insight que eu mesma tive, que eu não tinha me dado conta ainda, sabe? Eu estava indo muito nunca nesse caminho de até um pouco acadêmico, assim, não tem nada de errado com isso, eu acho, dos ensinamentos do Marshall, mas eu acho que faltava eu ter esse olhar crítico, sabe? Então foi muito legal, tá? Eu saio enriquecida, assim, com isso. E com esse debate também, eu achei muito interessante, sabe? A gente pegar um ponto e as pessoas trazerem seus pontos de vista e a gente ir entendendo, né, porque cada um pensa e fala e eu mesmo enxergo um outro lado do que eu posso falar do que, sabe, te coloca nos dois lados, eu acho que é muito rico, assim, a gente estudando sozinho, lendo o livro sozinho não chega. Então, gostei bastante, assim. Passo a palavra para Maria. Obrigada, Mainá. Eu também acho que a chave do dia hoje, mais uma vez, foi mostrar o quanto os sentimentos enriquecem e beneficiam as relações. Expressar sentimentos beneficia as relações. Não é nem uma frase minha, é do próprio Marshall aqui na página 59 do livro, que eu estou acompanhando aqui, quando o Tiago está falando sobre esse tema da identificação e expressão de sentimentos. E quanto é importante a expressão de sentimentos, a gente tendo consciência deles, senão a gente pensa do que sente ou sente o que pensa, e a gente tem que saber o que é isso nas expressões. Então, para mim, foi a chave, mais uma vez, desse capítulo, nessa leitura de Café Entre Nós, foi por aí. Quantos sentimentos são importantes de serem expressos, que eles começam a serem também sensibilizadores da sensibilidade de quem escuta. E eu me sinto assim, acho que é bom dizer o que sente, ainda que eu sou ou eu estou sejam diferentes, assim como o gerúndio para a língua portuguesa de Portugal. Eles não falam eu estou sendo, eu estou a ser, eu estou fazendo, eu estou a fazer. E o a fazer é presente, não é gerúndio que é extenso. E a gente, na língua portuguesa, quando eu estou sendo, eu estou postergando também, eu não sou. Eu estou sendo agora, mas eu não sou. Então, a gente condiciona o ser da gente ao expressar o que pensa ou sente que está. E aí eu penso que a chave hoje é exatamente essa. O quanto aprender a sentir e expressar sentimento, ela é a forma como a gente se comunica de uma maneira mais sensível e mais sensibilizadora do escutador, do próximo, das relações que a gente tenha. Essa, para mim, é o que eu trago no final do dia como mais uma lembrança disso. E, fora isso, achando que nessa partilha entre nós, a gente fica menos teórico mesmo. Porque a tendência do acadêmico é teorizar e contar o que leu, mas não contar o que sentiu. E quem conta o que leu, conta o que pensa, não conta o que sente. E eu acho que é bom aprender a sentir e assumir o sentimento como uma forma de expressão digna, segura e, e não controladora, porque, no fim, ser ou não ser vítima de si mesmo é se colocar como alguém que também não está sendo competente consigo mesmo e é frustrado. E isso é importante que a gente aprenda a sentir que a frustração a gente também constrói. E é sentir. E tudo é sentimento. E não consigo também, Tiago, mais uma vez, desligar o que Jung me fala, que a função sentimento, ela perpassa, ela é transversal. Ainda que eu diga o que eu penso, eu estou falando de um sentimento. E eu acho que é difícil sair dela, sair dessa função, porque ela é sine qua non, ela é visceral, ela é algo que realmente é o que a gente tem de mais autêntico e mais puro até, e mais visceral, né? Que é o sentimento. O pensar é intelectual, o sentir é visceral.
e por isso ele é mais autêntico, é mais puro. Mas vamos lá, é isso que eu saio hoje aqui, acho que foi um fim de tarde gostoso, bom, ameno, fomos poucos, mas fomos sinceros, como é sempre bom. E aí, vamos lá, repasso de novo a palavra para você e agradeço, porque amanhã tem mais, né? Amanhã, pela manhã, temos mais um encontro. Amanhã a gente amadurece mais. Receba a palavra. Obrigado, Maria. Estou saindo feliz também pelo nosso encontro. Agradeço muito aí tua presença, Anne. Obrigado mesmo, tua presença aí, sempre contribuindo muito aí, Mainá. Fiquei tão feliz de te ver, Mainá, nem tem noção. E a Maria Tapioca, sempre elegante, boniterra, como sempre. Beijo aí para vocês. Até breve. Até amanhã, não é às 11? Amanhã, Até amanhã, das 10 às 10 11h30. às 11h30, Amanhã eu não né? consigo, amanhã eu não vou conseguir estar presente, tá, pessoal?